Na savana árida, existe uma força que não governa pela força individual, mas pela disciplina de todo o grupo. Quando um intruso solitário atravessa a fronteira proibida, encontrará a saída, ou será esta terra sem misericórdia o seu fim? Uma terra sem misericórdia. Uma matilha de cães selvagens persegue intrusos. A savana não é apenas uma magnífica paisagem natural com prados dourados que se estendem até ao horizonte, mas também um campo de batalha interminável entre a vida e a morte. Aqui, sob a sombra de antigos embondeiros, milhares de criaturas, desde antílopes e búfalos a zebras, arriscam a vida dia e noite em busca de água e sobrevivência. No entanto, por detrás da beleza pacífica do pôr do sol, esconde-se um sistema de poder claramente dividido entre os predadores de topo. E entre eles, o cão selvagem africano destaca-se como uma entidade completamente diferente. Não possuem a postura majestosa de um rei, mas transportam uma arma muito mais aterradora. Uma presença assombrosa. Ao contrário dos leopardos que se escondem, ou dos leões que formam fileiras, as matilhas de cães selvagens afirmam abertamente a sua dominância com uivos característicos que ecoam por todo o território. Não se trata apenas de um som de comunicação, mas de uma declaração de guerra contra qualquer pessoa que ouse invadir o seu território. No seu mundo, não existe erro, apenas parentesco ou um alvo. Uma vez que uma matilha de cães selvagens fixa a sua presa, o seu reino transforma-se num labirinto mortal, onde os intrusos cedo percebem que fugir destes fantasmas é apenas prolongar o seu sofrimento antes de serem despedaçados pelo poder coletivo da matilha. Não se deixe enganar pelo tamanho modesto dos cães bravos. Enquanto os leões precisam de uma força imensa para subjugar os seus adversários, ou os leopardos requerem uma mordida sufocante na garganta, os cães selvagens matam as suas presas por exaustão e dor prolongada. Repare como esta máquina opera quando um gnu aparece à vista. Toda a manada alinha-se como um filtro gigante, forçando a presa a revelar-se e dando início a uma corrida mortal. A manada mantém uma velocidade de 60 km/h durante quilômetros, perseguindo a presa persistentemente até a exaustão. Empregam uma tática implacável de drenagem de sangue, investindo e mordendo constantemente os flancos e as patas traseiras, fazendo com que o gnu sangre até a morte enquanto corre.
A verdadeira força reside na rotação de posições. Quando o grupo da frente se cansa, os mais fortes que vêm atrás avançam imediatamente para ocupar os seus lugares. A tremenda pressão é mantida continuamente, não dando à presa um único segundo para respirar. Sob o sol escaldante, o gnu desaba quando as suas patas estão completamente dormentes, selando uma sentença de morte decidida pela disciplina férrea e pela persistência implacável. O mais notável é que a sua estrutura social é simultaneamente humana e calculista. Num mundo repleto de egoísmo, os cães selvagens são uma espécie predadora rara que mantém um sistema de bem-estar surpreendente. Dando prioridade às fêmeas jovens e lactantes e aos membros idosos, fracos ou feridos da matilha. Após cada caçada bem-sucedida, em vez de lutarem pela comida, os cães adultos regurgitam-na para alimentar os que ficaram para trás na toca. Este vínculo não é apenas bondade, é uma estratégia de sobrevivência superior. A matilha compreende que, para manter uma máquina de caça perfeita, precisa de garantir que nenhum elo é deixado para trás. Um cão ferido hoje pode ser o líder firme de amanhã. Dentro deste sistema reside a obediência absoluta sob a liderança do casal alfa. Cada indivíduo aceita sacrificar o seu ego pessoal, transformando-se numa única célula dentro de um corpo unificado. É este laço sanguíneo que transformou a matilha de cães selvagens numa força impenetrável. No entanto, este laço estreito é também a fraqueza que os outros predadores tentam sempre explorar. Porque, na natureza, o amor materno e a proteção da prole são por vezes as presas mais tentadoras para os assassinos a sangue frio. Um novo dia começa na savana com uma névoa tênue, mas a atmosfera torna-se subitamente pesada quando outro fantasma aparece. É um jovem leopardo macho, com uma pelagem perfeitamente padronizada e músculos salientes, um símbolo de agilidade e força solitária. Para o leopardo, é o Senhor das Sombras, um fantasma que pode acabar com a sua presa com uma única dentada. A sua ameaça à matilha de cães selvagens não residia em número, mas na sua capacidade de emboscar. Um leopardo poderia facilmente esgueirar-se para dentro da toca e abocanhar as crias enquanto os adultos estivessem ocupados a caçar. Hoje, confiante nas suas capacidades superiores de furtividade, o leopardo pavoneava-se em segurança, invadindo o coração do território dos cães selvagens.
O seu olhar flamejante varria o vale com arrogância, alheio ao facto de ter atravessado a linha vermelha, onde os cães selvagens estavam a criar a sua próxima geração. Não havia medo nem hesitação. Assim que o vento que transportava o cheiro do intruso varreu a toca, um uivo de alarme quebrou o silêncio. Os cães selvagens não atacaram diretamente para evitar as garras afiadas do leopardo. Em vez disso, posicionaram-se em formação circular, ladrando alto e desorientando o predador solitário. O leopardo começou a entrar em pânico. O seu orgulho desmoronou-se quando percebeu que não estava perante um indivíduo, mas sim uma máquina de guerra. Tentou lançar-se em direção à árvore mais próxima, mas a matilha de cães foi um passo mais rápida. Morderam-lhe a cauda, travaram-lhe as presas nas patas traseiras e usaram a sua força coletiva para arrastar o intruso para o chão. Contudo, o objetivo dos cães selvagens hoje não era uma refeição. Mas uma purificação. Não acabaram com o leopardo. O leopardo escapou à morte, mas o preço foi demasiado alto, com ferimentos profundos, sangue a manchar a sua pelagem malhada e o corpo exausto. Compreendeu que neste reino não havia espaço para erros. Ali jazia, ofegante de dor, observando em silêncio os cães selvagens a recuarem para sua toca para protegerem as suas crias. O Rei da Noite sobrevivera, mas a sua arrogância fora completamente desfeita, deixando para trás uma lição sangrenta sobre o poder da união nesta terra implacável. Quando o ladrar dos cães selvagens cessou e o leopardo recuou para as sombras, a savana mergulhou num silêncio enganador. Mas nos densos bosques escuros, uma outra força começou a despertar.
A hiena malhada. Não se deixe enganar pela aparência rude ou pelo riso peculiar. As hienas malhadas estão entre os predadores mais bem-sucedidos de África, possuindo mandíbulas com uma força de mordida de até 1.100 libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar o fêmur de um elefante da floresta. Operam numa sociedade estritamente matriarcal e astuta. Ao contrário da tenacidade dos cães selvagens, as hienas são extremamente pragmáticas. Para elas, o esforço da caça é um luxo. Saquear é o caminho mais curto para o estômago. Podem seguir pacientemente o rastro de sangue durante quilômetros, esperando o momento em que o adversário está exausto antes de atacar. Numa tarde, quando o calor abrandou, a matilha de cães selvagens iniciou uma nova caçada para alimentar as suas crias que os aguardavam na toca. Desta vez, o seu alvo era um antílope impala solitário. A máquina de maratonas voltou a funcionar a todo o vapor. Os fantasmas pintados alinharam-se, perseguindo a sua presa entre os espinhos afiados. Após quase 30 minutos de perseguição de cortar a respiração, a matilha de cães abateu o antílope. Mas, enquanto ainda recuperavam o fôlego, antes que pudessem saborear os frutos da sua resistência, um som aterrador rasgou a noite. O riso de hienas. Não apenas uma, mas 5. Depois 10 figuras grandes e imponentes emergiram da escuridão. A hiena alfa, com seus ombros musculados e olhos ambiciosos, deu um passo em frente. Há muito que observavam a matilha de cães, aguardando o momento exato em que a matilha esgotasse as suas forças para abater a presa. Exaustão em conflito com o vigor. Disciplina contra a força bruta. Uma batalha sangrenta irrompeu sobre a carcaça da presa.
A matilha de cães selvagens não se rendeu facilmente. Uivaram, formando uma formação defensiva para proteger a sua presa. Mas as hienas investiram, usando o seu peso esmagador para romper o cerco. Rosnados, o chocar de dentes e risos arrepiantes criaram uma sinfonia aterradora na savana. Aquilo já não era uma caçada, era uma purga entre duas das mais antigas facções rivais da savana. Perante a força brutal das hienas, a matilha de cães não recuou. Seguindo o comando do cão alfa, os cães selvagens empregaram uma estratégia dinâmica de ataque e recuo. Em vez de um confronto direto, dividiram-se em grupos mais pequenos, atacando continuamente os pontos fracos das hienas antes de se retirarem rapidamente. A disciplina desestabilizou as hienas. Perceberam que não estavam perante criaturas individuais, mas uma rede mortal e impenetrável. A gargalhada sinistra transformou-se gradualmente em um lamento desesperado. Compreendendo que não podiam derrotar aquela máquina, a hiena alfa foi obrigada a ordenar uma retirada para a escuridão. A matilha de cães selvagens reuniu-se em torno dos seus despojos. Os olhos brilhando de orgulho. Naquela savana, a força bruta podia vencer uma ronda, mas só a disciplina e a união podiam governar um reino inteiro. A luta terminou. Mas os seus ecos ainda ressoavam pela savana. Os cães selvagens não se apressaram a saborear a sua refeição. Em vez disso, permaneceram em círculo, com as orelhas em riste, observando atentamente a escuridão, onde os olhos flamejantes das hienas ainda permaneciam, cheios de arrependimento. Na savana, a vitória era apenas o início de uma nova defesa. Assim que confirmaram que o perigo tinha passado, a matilha partilhou rapidamente a sua refeição e recuou imediatamente para a sua toca. Aí, os seus filhotes os aguardavam. A cena dos cães adultos a regurgitar comida para alimentar os seus cachorros é uma nota silenciosa e sombria após uma batalha sangrenta. É o ciclo da vida, a única razão pela qual lutam.
O amanhecer surge gradualmente no horizonte, pintando a vasta savana de vermelho. O leopardo ainda jaz num galho alto, lambendo as suas feridas e observando silenciosamente a matilha de cães à distância. Aprendeu uma lição cara sobre a arrogância. Os cães selvagens, entretanto, preparam-se para um novo dia, uma nova viagem. Este reino pode ser implacável, mas é justo. Castiguei o lobo solitário arrogante e recompensa aqueles que dependem uns dos outros para sobreviver. Enquanto os uivos da matilha ecoarem, a maratona da morte permanecerá uma constante assombração, afirmando o poder invencível da união sob o céu flamejante da savana. Admira a disciplina férrea dos cães selvagens ou a força solitária do leopardo? Nesta dura savana, a união será sempre a chave para a sobrevivência? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder as batalhas de sobrevivência mais sangrentas e dramáticas do planeta conosco. Obrigado por assistir, até a próxima e vemo-nos nas nossas próximas aventuras. Serengeti, onde cada passo é uma escolha pela sobrevivência. Uma mãe leoparda protege seu filhote, um leão recupera o controle. A tensão aumenta, a linha tênue entre instinto e poder. Quando dois mundos colidem, o que acontecerá a seguir? Serengeti. O confronto feroz entre a mãe leoparda e o leão. Serengeti, a vasta terra da Tanzânia, é uma convergência de natureza selvagem com ecossistemas diversos e cenários maravilhosos de vida selvagem. Espalhado por vastas pastagens, este é o teto dos predadores. No espaço silencioso, os passos cautelosos de um leopardo ecoam na grama seca, cada passo é cuidadoso, cada movimento é cuidadosamente calculado, aguardando o momento de atacar, continuando o ciclo rigoroso de sobrevivência na savana. Leopardo. Um predador veterano, independente, astuto e ágil. Os leopardos têm um corpo compacto, mais poderoso, com plumagem preta proeminente com manchas em forma de damasco sobre um fundo amarelo ou laranja brilhante.
com uma cauda longa para ajudar no equilíbrio ao escalar. Pesam entre 30 e 90 kg. Os leopardos são principalmente solitários. A época de reprodução dos leopardos pode ocorrer durante todo o ano, mas é mais comum durante a estação chuvosa, quando as fontes de alimento são abundantes. Os leopardos não seguem um ciclo reprodutivo fixo. Eles acasalam com seus parceiros em qualquer época do ano. Após um período de gestação de cerca de 90 a 105 dias, os leopardos dão à luz de 1 a 3 filhotes. Os filhotes de leopardo recém-nascidos são muito fracos e cegos. Eles são completamente dependentes da mãe durante as primeiras semanas de vida. A mãe cria seus filhotes em uma toca ou área isolada, longe de outros predadores. A mãe dedica todos os seus cuidados aos filhotes durante as primeiras 6 a 8 semanas. O filhote de leopardo fica com a mãe por cerca de 18 a 24 meses para aprender a sobreviver na natureza. Todos os dias, a mãe leopardo enfrenta uma vida desafiadora nas pastagens selvagens. O sol brilha intensamente nas pastagens do Serengeti. Hoje, ele precisa caçar para levar comida para seus filhotes. O alvo apareceu. Uma grande manada de antílopes pasta tranquilamente no início da manhã. Uma boa oportunidade. A mãe leoparda se esconde na grama seca de longe, observando cada movimento dos antílopes. Seus olhos estão atentos, focados na presa, sem um único som, nenhum movimento desnecessário. Lentamente, ela se aproxima passo a passo. Sem fazer barulho, desliza suavemente pela grama que a esconde, aproximando-se da manada de antílopes que está baixando a guarda. De repente, ela avança rapidamente. A mordida é mortalmente precisa, não dando ao antílope a chance de escapar. O antílope só tem tempo para se assustar, tudo acontece muito rápido. A cena aconteceu num piscar de olhos. Uma caçada terminou em silêncio. O leopardo venceu a perseguição com seu astuto instinto de caça.
leopardo, após abater o antílope, permaneceu em silêncio no meio da pastagem. Sentia a vitória que acabará de passar por sua mente. A presa havia sido caçada, a alegria estava prestes a transbordar com uma refeição completa para seus filhotes. Antes que pudesse levar a presa de volta aos filhotes, o leopardo sentiu um barulho alto. O leopardo viu uma figura grande aparecer de longe. Uma leoa estava parada do outro lado da grama. O leopardo rapidamente percebeu o perigo. No meio da vasta pastagem, o leopardo era corajoso e astuto. Mas diante do leão, era apenas um pequeno predador. O leão, o rei da terra, é um símbolo indiscutível de poder. O poder é a única coisa que importa na savana selvagem. A leoa se aproximou, caminhando lenta e deliberadamente. Mas cada passo parecia martelar um prego no silêncio da savana. Estranhamente, os olhos da leoa não estavam fixos na presa gorda. Aqueles olhos âmbar perscrutavam os arbustos próximos e onde os filhotes do leopardo estavam escondidos. Em um momento que congelou o tempo, a mãe leopardo percebeu uma verdade horripilante. Não a presa. Nunca se tratou da presa. O leão não viera para roubar comida. Viera para eliminar uma ameaça futura. Viera para matar potenciais competidores enquanto eles ainda estavam em formação. Todos os cálculos de sobrevivência na mente da mãe leopardo desapareceram. O medo frio foi substituído por uma chama ardente de desespero. Ela não podia deixar o leão dar mais um passo. Esqueça o perigo, esqueça a diferença de força. A mãe leopardo saiu correndo de seu esconderijo. Avançou, arreganhando os dentes afiados, rugindo um desafio fraco, mas raivoso. O leão não hesitou em atacar. Seu filhote caiu, em poucos segundos. Não pôde fazer nada para salvá-lo. O leão mordeu o filhote de leopardo.
A mãe leopardo ficou ali, cheia de dor. Não havia nada a fazer além de impotência. Embora fosse uma guerreira experiente, diante do poder do leão, todos os esforços para protegê-la tornaram-se inúteis. Não houve rugido de vitória. Nenhuma exultação. Apenas a afirmação de um poder absoluto e cruel. Sob a atmosfera sufocante da savana, o leão partiu friamente, sem olhar para trás. Após um período de luta com perigos e perdas, a mãe leopardo teve tempo para descansar com seu filhote restante. Sob a densa copa, os filhotes de leopardo rolavam e brincavam uns com os outros, sem saber do sacrifício. Brincavam com as caudas, perseguiam e depois caíam sobre as folhas secas, emitindo ruídos suaves e vibrantes. A presa ainda estava lá, esperando, mas o cheiro de sangue havia atraído um hóspede indesejado. Hienas. Carnívoros que pareciam estar em um nível inferior na cadeia alimentar, eram, na verdade, as estratégias sábias e cruéis do mundo selvagem. Com mandíbulas poderosas que podiam esmagar ossos, inteligência de rebanho e instintos de sobrevivência aguçados, elas não precisavam caçar. Em vez disso, esperavam para roubar. E, desta vez, seu alvo era a recompensa que o leopardo tinha que trocar por sangue e perdas. A hiena se aproximou da presa. A mãe leopardo estava alerta. De repente, ela avançou sobre o intruso com uma velocidade assustadora. A hiena não teve tempo de reagir. A mãe leopardo ainda atacou com a força de uma guerreira experiente, afugentando-os. A hiena restante também fugiu. A mãe leopardo parou, ofegante, mas não derrotada. Ela afugentou a hiena, não apenas para proteger a presa, mas também para proteger os filhotes restantes. Os filhotes que ela ainda podia criar e educar. E assim, ela não parou, não se rendeu ao destino. A mãe leopardo se virou para olhar seus filhotes, alguns dos quais haviam sobrevivido e a seguiam de perto. Neste mundo, ninguém pode esperar, ninguém pode ignorar os desafios. O leopardo, apesar de perder as coisas mais preciosas, permaneceu firme e lutou para proteger o que restava. Ele lidera seus filhotes para continuar sua jornada, caminhando firmemente pela vasta savana.
Enfrentando todos os desafios no caminho da sobrevivência, o leopardo não consegue parar. O sol do fim da tarde tinge de dourado a grama da savana do Serengeti, a figura magra, porém resiliente, da mãe leopardo ainda avança silenciosamente. Atrás dela, os filhotes sobreviventes a seguem, como frágeis raios de esperança que não se extinguiram. Não há triunfo. Não há vitória completa. Há apenas a continuação da jornada sem fim. Enquanto o sol tinge de dourado a savana, uma figura solitária ainda caminha firmemente para a frente. Ela perdeu. Ela sofreu. Mas não caiu. Atrás dela, 2 pequenos pontos de esperança a seguem. No Serengeti, não há vitória completa. Há apenas a jornada sem fim. Onde a vida não é definida por coroas ou poder, e mais por passos silenciosos, continuando a avançar, por aquilo que você ama e protege. Se esta história te tocou, não se esqueça de se inscrever e seguir o canal para nos acompanhar nas próximas jornadas. Onde a vida, a morte e o instinto selvagem sempre andam de mãos dadas a cada passo.